Fala galera, canal Resolvendo. Hoje com um breve resumo para que candidatos ao concurso, aos cargos da Prefeitura de Pedra Mole possam estudar com um pouco mais de recursos, né? Este vídeo ele se destina apenas a fazer um breve resumo da Lei Orgânica do município de Pedra Mole, Sergipe. Você que está estudando para esse concurso aí e tem interesse em revisar o que já vem estudando, este aqui pode ser o seu auxílio, assim como tantos outros auxílios aí que você encontra na internet e em especial no YouTube. Neste nosso canal Resolvendo, se você clicar no card aqui em cima, você pode também conferir outras questões sobre o concurso. Bom, este é o preâmbulo da lei. Nós, representantes do povo de Pedra Mole, reunidos em sessão da Câmara Municipal organizante, afirmando o propósito de assegurar a autonomia do município de Pedra Mole, nos termos federativos, ratificando os imutáveis princípios constitucionais invocados à proteção de Deus, e promulgamos a seguinte Lei Orgânica Municipal. Este é o preâmbulo da lei. Bom, conforme o sumário da lei, nós percebemos que a organização do texto legal está por títulos. Há o título 1, o título 2 e o título 3. O título 1, ele vai abordar a organização do município, e aí vem tudo aquilo que é fundamental, né? Princípios fundamentais, organização política administrativa, bens da competência. O poder legislativo, obviamente, vai descrever tudo o que se passa na Câmara Municipal, a sua composição, as reuniões dos vereadores, do processo legislativo, as disposições gerais. Obviamente também vai trazer o poder executivo dessa parte também, falar do prefeito, vice-prefeito, atribuições do prefeito, suas responsabilidades, os secretariados, procuradoria e guarda municipal. O título 2, que é o segundo título, a atribuição e do orçamento, vai abordar toda a questão do sistema tributário municipal, lá de Pedra Mole. O título 3, da ordem econômica e social, e aí vai falar de princípios gerais da atividade social, a política urbana, a política agropecuária, da ordem social, da educação, da cultura e do desporto. E o quarto título, da administração pública, e aí vem disposições gerais, servidores públicos municipais, informações do direito de petição e das certidões. Portanto, estes são os títulos aí, os 5 títulos que formam a Lei Orgânica do município de Pedra Mole. O quinto deles são as disposições finais e transitórias. Partindo para o texto em si, para que você possa ter uma noção geral do texto, vamos fazer aqui uma leitura panorâmica de alguns trechos do texto da Lei Orgânica, para que você possa fixar na mente e assim confirmar ou ratificar seus estudos. Primeiro artigo da Lei Orgânica: o município de Pedra Mole, em união indissolúvel ao Estado de Sergipe e à República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera do governo local objetiva, na sua área territorial e competencial, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu poder por decisão dos munícipes, pelos seus representantes eleitos diretamente, nos termos da Lei Orgânica, da Constituição Estadual de Sergipe e da Constituição Federal. Então, estão aí os princípios basilares da organização do município. A autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Ok? Este é o primeiro artigo da Lei Orgânica. E você percebe que muitos trechos aí eles apenas ratificam o que já vem expresso na Constituição Federal e também, obviamente, na Constituição do Estado de Sergipe. Artigo 2º, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. São símbolos do município de Pedra Mole, artigo 4º, né?
a bandeira e o brasão municipais. Organização político-administrativa. O artigo 5º fala aí que o município de Pedra Mole, unidade territorial do estado de Sergipe, pessoa jurídica de direito público interno com autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido pela presente lei orgânica na forma da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Inciso 1º, o município tem sua sede, obviamente, na cidade de Pedra Mole e compõe-se de distritos. Artigo 6º, é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou os seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Também é proibido ao município recusar a fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Próximo artigo 7º fala de bens da competência. Os bens de Pedra Mole são os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras sob o seu domínio. Ok? O que compete ao município, artigo 8º. O que compete ao município, isso aqui é interessante, pode ser questão de prova também. Pode ser questão de prova. Compete ao município 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual, do que couber. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes. Criar, organizar e suprimir distritos. Autorizar por lei a concessão ou permissão de serviços públicos de interesse local, entre eles o de transporte coletivo. Manter a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Manter também programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. O município, mais uma vez aqui, assim como tantos outros do Brasil, é responsável pelo ensino fundamental. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde. Promover, no que couber, adequando ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Promover a promoção do patrimônio histórico e cultural. Elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano. Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbano. E aí prossegue. Exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento. Construir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas e legislar sobre licitação e contratação em todas as modalidades. Ok? E aí o artigo 9 vai falar mais de competência também. Competência do município em comum com a União e o Estado. O artigo 8º ele fala de competência do município. O 9º, competências do município em comum com a União e com o Estado, que vai listar também aqui alguns itens muito importantes. Eu vou citar aqui alguns, como este vídeo aqui de resumo. Ele fala que é a competência do município em comum com a União e o Estado. Por exemplo, zelar pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pelas leis destas esferas de governo, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, proporcionar os meios de acesso à cultura, proteger o meio ambiente, obviamente, preservar as florestas, combater o 10º, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, e estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Bom, o capítulo 4º vai tratar do poder legislativo e vai descrever item por item como é que se estrutura a Câmara Municipal. Exemplo, artigo 10º aí, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de vereadores representantes da comunidade eleitos pelo sistema proporcional em todo o território municipal. E aí vem falando certinho aqui como é que se dá o seu mandato. É de 4 anos. A eleição do vereador
se dá até 90 dias do término do mandato em pleito direto e simultâneo aos demais municípios. O número de vereadores é apurado na forma do inciso 4º, artigo 29 da Constituição de 88, né, a federal. O artigo 11, salvo disposição em contrário desta lei, as deliberações da Câmara Municipal são tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros. E aí vem o artigo 12 para cima. Em diante, vai descrever as atribuições da Câmara Municipal. Nós vamos citar aqui apenas algumas. Por exemplo, a Câmara Municipal vai caber a ela, né, dispor sobre matérias como Sistema Tributário Municipal, arrecadação e distribuição de suas rendas, Plano Plurianual, fixação e modificação de efetivo da Guarda Municipal, bens do domínio do município, transferência temporária da sede do governo, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções, normatização da iniciativa popular de projetos de lei, criação, organização e supressão de distritos, criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas em sociedade de economia mista, autarquias e fundações públicas municipais, são algumas das atribuições da Câmara, algumas das matérias que a Câmara pode dispor porque é de sua competência. Dando sequência ao nosso resumo aqui, olha que há muito mais aspectos aqui de competência. Olha aqui, o artigo 13 vai tratar de competência exclusiva da Câmara. E aí vai ter algumas aqui. Obviamente, né? A primeira é muito óbvia, elaborar o seu regimento interno. E aí vem descendo. Resolver definitivamente sobre convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal, autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município, quando a ausência for superior a 10 dias. Mudar temporariamente sua sede, fixar a remuneração dos vereadores, como todo lugar do Brasil. Quem fixa a remuneração dos vereadores são eles próprios. É um privilégio que é exclusivo desses cargos aí. Vereador, deputado, senador, ele pode legislar sobre o seu próprio benefício, o seu rendimento, sua remuneração, seu vencimento. E aí, enfim, né? Proceder à tomada de contas do prefeito, zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de atribuição normativa do Poder Executivo, aprovar previamente a alienação ou concessão de imóveis municipais, aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de titulares de cargos que a lei determinar. Seção 3 vai tratar de vereadores. Os vereadores, o artigo 15 já vai dizer aí o que eles, né, quais são os seus principais atributos aí. Artigo 15. Vereadores são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, não podendo, desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processado criminalmente sem prévia autorização da Câmara Municipal, cujo deferimento da licença ou ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. É a famosa imunidade parlamentar. O que é que eles não podem? Artigo 16. Não podem, assim que o diploma é expedido, não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando obedecer cláusulas uniformes. Não pode também aceitar ou exercer cargos, função ou emprego remunerado, inclusive os que serão demissíveis. Enfim, e também vai dizer o que ele não pode fazer desde a posse. Por exemplo, não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresas, né? Não pode patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o primeiro inciso lá, e entre outros aí. Artigo 17, é interessante porque é importante, né? Como é que o vereador perde mandato? O que é que ele perde mandato? O que é que faz ele perder mandato? Se ele infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, se ele tiver um procedimento que for declarado incompatível com o decoro parlamentar,
Aquele que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada. Aquele que perdeu ou tiver suspensos os direitos políticos. Aquele que decretar, quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos constitucionalmente previstos. E aquele que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. E aí vem os incisos abaixo. Vamos prosseguir nosso resumo da lei orgânica. Aqui, pronto, a seção 4 já vai tratar de reuniões, né? Como é que se estrutura, como é que se formam as reuniões da Câmara. Seção 5 da mesa e das comissões, também vai descrever passo a passo aí, como é que se compõe esse processo, como é que se dá esse processo de comissão, de formar comissão, como é que elas atuam, quais suas atribuições, suas né, o que é que ela pode fazer durante o mandato. Seção 6ª vai tratar do processo legislativo. Aí ele vai dizer no artigo 24 que o processo legislativo compreende a elaboração de... O que é que o vereador faz? Ele pode fazer emendas à lei orgânica, essa que nós estamos aqui lendo. Podem também elaborar leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resolução. Ok? Vamos seguir aqui. Aqui ele vai tratar de descrever cada aspecto que foi dito acima, do artigo 24, que é a emenda das leis que ele pode fazer. Seção 7ª da fiscalização contábil e financeira. Contábil, financeira e orçamentária do município. O artigo 34 fala o seguinte: a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, a fiscalização é algo que é feito conjuntamente, por um controle externo e também um controle interno. E aí os artigos seguintes vão descrever um pouco mais sobre isso, como se dá esse controle. Olha aí, artigo 35. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que emitirá parecer prévio sobre as contas que o prefeito deverá apresentar anualmente. Dando sequência aqui ao nosso resumo, o capítulo 5 vai tratar do Poder Executivo. Se falamos aqui um pouquinho antes, em resumo, do Poder Legislativo, ou seja, vereadores, da Câmara em si, o capítulo 5, a partir do artigo 38, vai tratar de Executivo. E aí, obviamente, do prefeito e do vice-prefeito. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado por secretários municipais. Então, prefeito e secretariado. A eleição do prefeito e do vice-prefeito para mandato de 4 anos dar-se-á mediante pleito direto e simultâneo realizado no país. A eleição do prefeito importará a do vice-prefeito com ele registrado, ou seja, a chapa é única. Elegeu o prefeito, automaticamente está também eleito o vice-prefeito. E aí vai tratar um pouco mais aqui de prefeito e vice-prefeito, artigo 40, por exemplo. O prefeito e o vice tomarão posse em sessão da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a estadual e esta lei orgânica, além de observar as leis e promover o bem geral do município. Ok? E aí fala aqui também de prazos, se decorridos 10 dias, para da posse. O prefeito ou vice, se não tiver força maior já explicada, já justificada, não tiver assumido, o cargo em si será declarado vago. Artigo 41 é o óbvio também, O prefeito, se ele tiver algum tipo de impedimento, vai ser sucedido pelo vice-prefeito. Ok? Artigo 45, também interessante, atribuições do prefeito. E aí há várias, vamos citar aqui algumas. Nomear e exonerar os secretários municipais. Então, o seu corpo de secretários, quem decide quem nomear e quem exonerar é o prefeito. Ele tem essa autonomia.
exercer com o auxílio dos secretários municipais a direção superior da administração municipal, vetar projetos de lei, sancionar e fazer publicar as leis, comparecer ou remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal, nomear servidores que a lei assim determinar, enviar à Câmara o plano plurianual, né, assim também como o LDO, né, o PLDO, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e também as propostas de orçamento, ok? Artigo 46 vai falar de responsabilidade do prefeito, os crimes que o prefeito municipal praticar no exercício do mandato ou em decorrência dele por infrações penais comuns ou por crime de responsabilidade serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. O artigo 47 vai falar de secretários municipais. O artigo 47 vai tratar de secretários municipais, que eles são agentes políticos e serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos plenos, ok? Esta é a composição dos secretários. A seção 5, artigo 49, vai tratar de PGM, Procuradoria Geral do Município. É um artigo bem breve, fala apenas que a PGM, Procuradoria Geral do Município, é uma instituição que representa como Advocacia Geral o município judicial e extrajudicialmente nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, cabe a ela, a essa PGM, a atividade de consultoria, assessoramento jurídico do Poder Executivo, ou seja, representar judicial e extrajudicialmente o município. E o artigo 50, seção 6, vai também falar um trechinho sobre a Guarda Municipal. Ele diz: a Guarda Municipal destina-se à proteção dos bens, serviços e instalações do município e terá organização, funcionamento e comando na forma da lei complementar. Dando sequência aqui é o título 2, já vai entrar aqui em atribuição e do orçamento, vai tratar de sistema tributário municipal, como dissemos antes no sumário, e aí o artigo 51 já diz de cara, de antemão, o que é que o município pode instituir como tributo. Vão ser impostos, taxas em razão do exercício do poder de política ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas, ok? E aí vem os incisos aí que tratam um pouco mais sobre a questão. Sempre que possível, por exemplo, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. As taxas, o inciso 2, não poderão, o segundo inciso, as taxas não poderão ter base de cálculo próprio de impostos. E o terceiro, a legislação municipal sobre a matéria respeitará as disposições de lei complementar federal. Ok? Dando sequência ao nosso resumo da lei orgânica, artigo 52 vai falar de limitações do poder de tributar, limitações do poder de tributar. Então, vai dizer que é vedado ao município, por exemplo, exigir ou aumentar impostos sem lei que o estabeleça, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, ou no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Também cobrar tributos utilizando tributo com efeito, também vedado utilizar tributo com efeito de confisco, tributo não é confisco, e estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo município, e instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço de União ou de Estado, também é vedado, templo de qualquer culto, também é vedado, patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de assistência social, sem fim lucrativo, atendidos os requisitos de lei, e instituir impostos também sobre jornais, livros e periódicos. Enfim, as vedações, elas são também importantes porque delimitam o que pode e o que não pode ser tributado no município, ok? Seção 3 desse título aí vai tratar de impostos ainda, né? O artigo 53 vai dizer que compete ao município instituir impostos sobre, e aí vem os impostos. Conhecemos alguns aqui, por exemplo, o primeiro aqui, propriedade predial, territorial, urbana, o famoso IPTU. Transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definida em lei complementar federal, que poderá excluir da incidência em se tratando de exportação de serviços para o exterior. E aí vem os incisos, dando sequência ao nosso resumo. A seção 4 vai falar sobre receitas tributárias repartidas, também vai dizer o que é que pertence ao município em termos de tributos, do que vai se arrecadar de tributação. Esse artigo aí vai dizer o que pertence dessa cota aí ao município, ok? E aí vai definir certinho aqui. O artigo 55 fala que é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos ao município nesta seção, neles compreendidos os adicionais e acréscimos relativos e impostos. Bom, o capítulo 2 da seção 1 ainda fala de finanças públicas, e aí vai tratar no 58, artigo 58, né, que as leis de iniciativa do Poder Executivo, quer dizer, do prefeito e do vice, quer dizer, do prefeito, que é executivo, né, só se ele não puder estar no mandato, vai ser assumir o vice-prefeito. Então, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o quê? O Plano Plurianual, o PPA, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. E aí vamos descrever aqui, cada inciso vai descrever um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre esses dispositivos aí. PPA, a LDO e a LOA. Bom, pessoal, este aqui é o resumo da Lei Orgânica do município de Pedra Mole, então não vamos destrinchar muito cada artigo, cada parte da lei. Apenas dar uma visão geral dessa lei orgânica, ok? Artigo 60 aí fala de vedações, né? Vedações do município em relação às finanças públicas. Você pode também ler lá, artigo 60. Dando sequência aqui, o título 3 vai tratar da ordem econômica e social, ok? O primeiro artigo fala que o 63 fala que o município, na sua circunscrição territorial e dentro de sua competência constitucional, assegura a todos, dentro dos princípios de ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, a existência digna, observados os seguintes princípios. E aí vem os princípios: autonomia municipal, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e culturais, tratamento favorecido para as cooperativas e empresas brasileiras de pequeno porte e microempresa. Sempre que há itens assim numerados, é muito fácil de alguma banca aí, ou da banca que vai fazer o concurso da Pedra Mole agora atual, tentar explorar como questões. Então, fique ligado nisso também. Ok? Capítulo 2 desse título aí fala da política urbana. A política de desenvolvimento urbano é executado pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em leis, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e seus bairros, dos distritos e dos aglomerados urbanos e garantir o bem-estar dos seus habitantes. O capítulo 3 vai falar de
política agropecuária. O capítulo 4 da ordem social. A ordem social tem por base o primado do trabalho, objetivando o bem-estar e a justiça social, e o município assegurará em seus orçamentos anuais a sua parcela de contribuição para financiar a Seguridade Social. A seção 2 fala da saúde, que o município, artigo 72, o município deve integrar com a União e o Estado, com os recursos da Seguridade Social, o Sistema Único de Saúde, cujas ações e serviços públicos na sua circunscrição territorial são por ele dirigidos com as seguintes diretrizes. E aí ele vai citar cada uma aqui. Como é que a saúde é vista no município. Por exemplo, ela prevê o atendimento integral, né? E a sua meta vai ser priorizar atividades preventivas. Há também aqui essa questão da vedação, né? É vedada ao município a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. O município não pode intervir, fazer aporte financeiro em instituições privadas com fins lucrativos, ok? A seção 3 vai falar de assistência social, né? Que também é um foco da lei orgânica do município. O capítulo 4 vai falar de educação, de cultura, do desporto e do lazer. E aí vai trazer cada tema desse aí: educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente. Então, tudo isso aqui está na lei orgânica. Por exemplo, educação. O município manterá em seu sistema de ensino, em colaboração com a União e o Estado, atuando prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. É o que dissemos antes aqui, né? O foco do município da educação é atuar no ensino fundamental e pré-escolar. Ensino médio para cima, aí já tem participação do Estado e da União, ok? Da cultura, o município apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, prioritariamente ligadas à história de Pedra Mole, à sua comunidade e os seus bens. Desporto e lazer, o município fomentará as práticas formais e não formais, dando prioridade aos alunos de sua rede de ensino e à promoção desportiva dos clubes locais. O município incentivará o lazer como forma de promoção social. Meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 83 da Lei Orgânica, bem como de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Seção 5 aí também interessante, dos deficientes, da criança e do idoso. A lei disporá sobre a exigência e a adaptação dos logradouros ou edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência física ou sensorial. O município promoverá programa de assistência à criança e ao idoso. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano, ok? E o título 4 vai trazer aí as disposições gerais da administração pública, com o qual aqui nós encerramos este resumo. Esperamos que não tenha ficado muito longo para você, muito comprido para você assistir, mas que consideramos bem interessante para você estudar, para você fixar conteúdos na mente e você ir revisando pontos da Lei Orgânica de Pedra Mole, ok? E aí vem aqui o artigo 87, a administração pública municipal direta e indireta de ambos os poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte, e aí vem o seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham requisitos previstos em lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, como este, que ora acontece em Pedra Mole, ou de provas e títulos para cargos de exigência de nível superior, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, né? Aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade de concurso público será de 2 anos. É um padrão, né? Igualzinho à Constituição Federal.
prorrogável uma vez por igual período. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, né? A lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, entre outros aqui aspectos que vão tratar quanto à administração pública. Ok, pessoal? Bom, este foi um resumo que nós fizemos sobre a Lei Orgânica de Pedra Mole. Há também aqui o capítulo 2, que fala dos servidores públicos municipais, né? O regime jurídico dos servidores da administração municipal pública direta, das autarquias e das fundações públicas é o estatutário. O regime dos servidores públicos de Pedra Mole é estatutário, não seletista. Vedada qualquer outra vinculação do trabalho. Então, quem for aprovado no concurso de Pedra Mole aí, vai entrar como estatutário. Tem estabilidade também. Ok? E aí, dando sequência aqui, vai tratar aqui de remuneração, de salário mínimo, né, de vencimentos que são irredutíveis, enfim, tudo que tem relação com o serviço público, com o servidor público municipal de Pedra Mole, na Lei Orgânica do município. Capítulo 3 vai tratar das informações do direito de petição e das certidões, né? Todos têm direito de receber dos órgãos públicos municipais informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, né? E o título 5, disposições finais e transitórias. O prefeito e os membros da Câmara Municipal prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica do município no ato e na data de sua promulgação. E aqui nós encerramos. Para você, um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Esperamos que isso ajude você a fixar conteúdos em sua mente.